pessoal, no vídeo de hoje o tema é espaço urbano, né? O espaço urbano é onde a maior parte da população mundial vive, né? E do que é composto esse espaço urbano? Ele é composto aí de vias de circulação, ele é composto de casas residenciais, é composto de indústrias. Então o espaço urbano ele é caracterizado como um local hoje onde existe um processo de sedentarização em massa da população. Tá? As primeiras cidades, quando elas surgem a partir do processo de sedentarização, quando o ser humano começa, por exemplo, a desenvolver atividades agrícolas, ele começa a produzir o próprio alimento e não mais tem a necessidade de estar aí se deslocando para outras áreas para poder encontrar aí aquilo que o sustenta, né, os seus alimentos. Então, a partir do processo de sedentarização, a gente vai ter a formação das primeiras aglomerações urbanas. Tá? O espaço urbano, nesse período que nós vivemos atualmente, ele está diretamente ligado às atividades industriais. Então, você tem a indústria se desenvolvendo. A partir dessa indústria, você vai ter, então, o desenvolvimento da urbanização, aquele esquema, né, acelerado por um processo que nós vamos chamar de êxodo rural. O êxodo rural é a saída da população do campo em direção às cidades, na busca de melhores condições. Obviamente que a cidade ela apresenta algumas características que diferem, por exemplo, do espaço rural. Na cidade nós temos um maior número de pessoas, na cidade eu tenho um maior número industrial, as atividades econômicas são mais diversificadas também. Na cidade eu tenho um predomínio das atividades ligadas aos setores secundário e terciário. O campo tem como característica de desenvolvimento econômico as atividades ligadas ao setor primário. Então eu vou ter ali agricultura, pecuária e extrativismo. Como característica, o campo é representado por tem aquele estereótipo de uma região mais pacata, onde você tem animais, plantas, então um ambiente mais tranquilo. A cidade já é um ambiente mais movimentado, então você tem no espaço urbano as atividades industriais, né? Então as atividades do setor secundário, que é o setor ali da indústria, e você tem ali o setor que mais cresce nos últimos anos, nas últimas décadas, que é o setor terciário da economia. Na cidade nós temos o processo de terceirização das atividades, porque você tem ali atividades ligadas ao comércio, às instituições de ensino, hospitais, tudo que é relacionado à prestação de serviço está estruturado dentro do setor terciário da economia, e esse setor terciário da economia ele está diretamente ligado aos espaços urbanos. Então o espaço urbano ele é um local onde você tem uma maior densidade demográfica, ou seja, a maior parte da população mundial a partir da década de 60 se estabeleceu nos centros urbanos. O Brasil mesmo hoje tem em torno de 83% da sua população vivendo em áreas urbanas. Essas cidades elas começam a se estruturar, então a própria mecanização no campo vai favorecer essa expansão da urbanização também. Então a máquina substitui lá as pessoas no campo e essas pessoas são forçadas a vir para a cidade acaba expandindo, e quando essa cidade acaba expandindo, ela obviamente ela vai ganhando um grau de importância. A gente chama isso de hierarquia urbana, onde você tem cidades que apresentam maior importância em relação a outras. Por exemplo, São Paulo hoje é considerada uma cidade global. Por quê? Porque ela é uma referência no mundo todo. Você fala do Brasil em qualquer lugar aí, o que eles vão pensar na cidade de São Paulo, por exemplo. Tá? E por que São Paulo é uma cidade global? Porque apresenta serviços que só existem ali, por exemplo, ou que é uma cidade que apresenta uma diversificação de prestação de serviços muito grande. Você tem sedes de grandes empresas, você tem sedes de grandes bancos, você tem a Bolsa de Valores, você tem desenvolvimento de pesquisa, um sistema educacional, uma infraestrutura muito mais desenvolvida do que em outras áreas aí do nosso país. Então isso faz de São Paulo uma cidade global. Temos dentro do espaço urbano uma expansão crescente nos últimos anos. A China, por exemplo, é um dos países que vem desenvolvendo muito esse processo de urbanização. Vale lembrar que o crescimento urbano nem sempre ele é positivo. A gente tem processos de macrocefalia urbana, por exemplo, na Argentina, no Uruguai. Tá? Se você não sabe o que é macrocefalia urbana, tem um vídeo aqui, procura nesse vídeo que vai ter a explicação
sobre o que é basicamente um crescimento desordenado das grandes cidades. Então, o espaço urbano ele é responsável por apresentar aí os maiores índices populacionais, os maiores índices industriais e, obviamente, as cidades, a partir do momento em que elas começam a se desenvolver, elas vão crescendo em grau de importância, então elas vão, obviamente, apresentar aí um desenvolvimento massivo e um processo de atração da própria população aí dentro dessas cidades. Mesmo que uma cidade ela esteja muito distante, por exemplo, de uma outra, ela vai, querendo ou não, exercer uma certa influência. Cidades maiores exercem influência sobre cidades menores, por isso que a gente tem aí centros regionais, que, por exemplo, são referência em uma determinada região. Você tem uma metrópole, tá? Uma metrópole regional que exerce uma influência sobre uma região também, tá? E o que é uma metrópole, né? A metrópole é o resultado de um crescimento massivo das cidades. Metrópole, então, é o resultado da expansão urbana de dois ou mais municípios. Então, você tem 2 municípios, por exemplo, que expandem o seu território horizontalmente a ponto de que o seu território fique conectado, formando uma metrópole. Essa conexão que você tem entre municípios que sofrem essa expansão horizontal, obviamente que a gente vai ter um conceito para isso também. Essa conexão que ocorre quando 2 ou mais municípios se unem, a gente vai chamar aí de conurbação. A conurbação, então, é a união de 2 ou mais municípios que vai dar origem ao que nós chamamos de metrópole. Então, metrópole geralmente são cidades com mais de 1 milhão de habitantes e que são formadas por vários municípios conurbados. Então, você tem um município central e uma região metropolitana. Por exemplo, você tem lá Curitiba e aí vários municípios que estão interligados ao município de Curitiba. Isso a gente vai chamar aí de metrópole. E os municípios que estão ali no entorno a gente chama de região metropolitana, ou seja, eles estão diretamente ligados ao município central. Um outro exemplo clássico aí quando a gente fala de metrópoles, não só o crescimento populacional, mas também a diversificação das atividades econômicas dá característica a uma metrópole, tá? Então, metrópole é o resultado da união de 2 ou mais municípios. E quando esses municípios estão interconectados, a gente vai dizer aí que esse grau de importância que se dá para determinados municípios é o que nós chamamos de hierarquia urbana, onde você tem lá uma metrópole nacional, depois você tem uma metrópole regional, você tem lá cidades globais, você tem megacidades, que são são cidades que apresentam graus de importância diferentes, né? Então, dentro desse contexto, você tem lá o processo de metropolização como um processo que vem se desenvolvendo e dando uma nova característica ao espaço urbano, fazendo com que as metrópoles se tornem centros de referência. Nas metrópoles, então, eu vou ter ali sedes de grandes empresas, eu vou ter aí também sedes de grandes bancos, eu vou ter um fornecimento de serviços, por exemplo, como de saúde, educação, lazer, muito maior do que cidades pequenas e médias. Então, essas grandes metrópoles, elas se tornam pontos de atração, tá? O espaço urbano, ele vem se modificando, ele vem sofrendo alterações, tá? As metrópoles, elas continuam crescendo, apesar de ocorrerem já processos de desmetropolização em algumas áreas aí do globo. Do ponto de vista de construção do espaço urbano, então, a gente tem que compreender que as indústrias elas vão dar aquele impulso necessário para as cidades poderem se desenvolver. Então, o espaço urbano ele é caracterizado pelo quê? Pela maior presença de serviços, pela própria diversificação desses serviços que são oferecidos dentro do espaço urbano. Nós também temos a maior densidade populacional, um predomínio dos setores secundário e terciário dentro do espaço urbano, ou seja, da indústria e do comércio, por exemplo. Então, o espaço urbano hoje ele se torna um ponto de atração, um polo de atração para a população que não quer mais viver, por exemplo, aí no campo, tá? Vale salientar aqui que metrópole não é o grau mais elevado aí da hierarquia urbana. Nós temos aí as cidades globais, que são aquelas cidades que são referência a nível de mundo, e nós também temos o que nós chamamos de megalópole. Enquanto a união de 2 ou mais municípios dá origem a uma metrópole, a união de 2 ou mais metrópoles, tá,
dá origem ao que nós chamamos de megalópole. No Brasil nós não temos nenhuma, estamos nos encaminhando para a estruturação da nossa primeira megalópole, que é a união ali das duas metrópoles de São Paulo e de Rio de Janeiro. Não ocorreu ainda, mas esse processo em algum momento vai ocorrer. Tá? O exemplo de megalópole ali, Boston, Washington, Filadélfia, Nova York, nos Estados Unidos, dá origem a uma grande megalópole. Tá? Vale salientar aqui que as atividades econômicas relativas ao setor secundário e terciário estão estritamente ligados ao espaço urbano. Vale lembrar também que o espaço urbano não tem apenas aspectos positivos. É no espaço urbano que nós vamos ter aí o desenvolvimento aí de processos negativos, como o processo de periferização, a macrocefalia urbana, que se dá a partir do crescimento desigual dentro das cidades. Tá? E, claro, é na cidade hoje que a maior parte da população mundial está vivendo. Tá? É a cidade o ponto de referência, inclusive para as atividades que são desenvolvidas no campo. É na cidade que são desenvolvidos os equipamentos, os insumos que o agricultor precisa para melhorar a sua qualidade de produção lá no campo. Então a cidade ela vem crescendo cada vez mais e se tornando um ponto de referência, obviamente, quando se fala em produtividade, em concentração de renda, em deslocamento de capital, pessoas e também de informações. Tá? Então eu espero que você tenha compreendido o que é o espaço urbano. Tá? E o que tinha por enquanto era isso. Valeu, falou!